Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 174. Boa noite, é com você, Gilberto. Olá, boa noite, sejam bem-vindos, estamos ao vivo, mais o projeto Iniciação. Nós aqui, Carlos, eu, Gilberto Catira e professor Walter. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento, meu irmão Eduardo Carvalho, e estamos aí para começar um novo programa, mais um programa, né? O Projeto Iniciação, né? Então, o projeto mais importante que uma pessoa tem para realizar é justamente o projeto Iniciação. Esse encontro destina-se a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base são duas, fundamentais, né? Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquário. Então, aí está os fundamentos básicos do nosso programa, né? Nós dissemos que o projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem que realizar na vida, né? Agora, para realizar esse projeto de iniciação, que é o autoconhecimento, é necessário, é fundamental que a pessoa se filie a uma escola iniciática, né? Que siga exatamente os ensinamentos da ciência iniciática das idades. A pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar, mas nós, de nossa parte, nós convidamos a pessoa a vir aqui para a Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa pode fazer essa entrada na Sociedade Brasileira de Eubiose? É simples. É só entrar no mecanismo de busca da internet, né, e procurar lá a Sociedade Brasileira de Eubiose, ela vai localizar o site da Eubiose. No site existe um caminho, é só entrar no site, pesquisar, tem muitos ensinamentos lá. E tem um caminho justamente disponível para que a pessoa localize um departamento específico para que ela possa fazer o curso presencial. O curso inicial é o curso peregrino. Faz um primeiro grau peregrino, depois faz mais 4 graus, totalizando 5. Totalizando esses 5 graus, ela pode, então, fazer parte, tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, ela entra em contato com o departamento, né? Claro que ela vai verificar, vai determinar de que cidade ela está falando, né? Pelo site da Eubiose, e o site vai informar quais são os departamentos próximos à sua cidade, né? Dentro do seu estado, evidentemente. É claro que então é importante que a pessoa faça o curso curso presencial num determinado departamento. Se na sua cidade tiver um departamento, é ótimo, né? Agora, se não tiver nenhum departamento na sua cidade, então ela pode fazer o EAD, o ensino à distância. Então, mesmo assim, ela tem que entrar em contato com o departamento, né? No site dá o endereço, o e-mail, né? Telefone, etc., né? A cidade, ela entra em contato e faz a sua inscrição também para o EAD. Ela vai receber os ensinamentos através da internet. Aí está, então, esse convite que nós fazemos a todos, né, para virem fazer o seu curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. Então, nós vamos, como sempre fazemos, a primeira parte do nosso encontro, nós vamos estudando denominações importantes que constam das referências da teosofia, né, e da eubiose, né? É muito importante o estudo
de nomes importantes, né? Definições, etc. Né? Então, a gente vai estudando isso para sedimentando, né? Sedimentando o nosso conhecimento a respeito de conhecimentos muito importantes, pertinentes, pertencentes à ciência iniciática das idades. Né? Inicialmente, nós vamos ver aqui uma denominação chamado culto, um momentinho só, aqui, culto, momentinho, culto do touro, olha só, é muito importante. O culto do touro e do carneiro era tributado a um só mesmo poder, o da criação geradora, sob dois aspectos, o celeste ou cósmico e o terrestre ou humano. Os deuses de cabeça de carneiro pertencem a todos esse último, enquanto os de cabeça de touro pertencem ao primeiro dos aspectos. Osíris, a quem o touro era consagrado, nunca foi considerado como uma divindade fálica, nem mesmo Shiva, com seu touro Nandi, apesar do Lingam. Como ápice, Nandi é a cor da pura do leite. Ambos constituíam emblemas do poder gerador ou evolutivo no cosmos universal. Aqueles que constituíam emblemas do poder gerador evolutivo do cosmos universal. Né? Repetindo, aqueles que consideram os deuses solares e os touros como de caráter fálico ou relacionam com o Sol, incorrem em erro. Somente os deuses lunares, os carneiros e os cordeiros são priápicos, e isso convém muito pouco a uma religião que, embora inconscientemente, desde sempre adotou para o seu culto um deus proeminentemente lunar e acentuou sua preferência escolhendo o cordeiro, cujo pai é o Murueco, detalhe também proeminentemente fálico, para seu símbolo mais sagrado, para difamar outras religiões mais antigas por usar igual simbolismo. O culto do touro, Apis, Hapi, Anki ou Osíris vivente, deixou de existir há cerca de 3.000 anos. Esse culto deixou de existir há 3.000 anos, conforme indica aqui a nossa referência. Né? O culto do carneiro e do cordeiro permanece até hoje. Mariette Bey, uma estudiosa a respeito desse assunto, né, descobriu próximo a Mênfis o Serapeum, necrópole do touro Apis, imponente cripta subterrânea de 2.000 pés de comprimento e 20 de largura, que contém as múmias de 30 touros sagrados. Olha que coisa interessante, né? Se daqui a 1.000 anos fosse descoberta sobre as cinzas do Vesúvio ou do Etna uma catedral católica romana com o seu Cordeiro Pascal, poder-se-ia perdoar as gerações futuras por inferir que os cristãos eram adoradores do Cordeiro e da pomba. E, contudo, esses dois símbolos permitiram tal interferência. Além disso, nem todos os touros sagrados eram fálicos, isto é, machos. Haviam também touros hermafroditas e sem sexo. O negro touro Minevis, filho de Ptah, era consagrado ao deus Ra em Heliópolis, no Egito. Né? O touro da paz de Hermontes era consagrado a Amon, Horus, etc. O próprio Apis não era macho, mas hermafrodita, o que demonstra seu caráter cósmico. É o mesmo que chamar de fálico o touro do zodíaco e toda a natureza. Então, aí está muito importante, então, essa informação. Né? Vamos aqui, agora aqui vamos ver aqui mais uma informação importante. É o termo, vem do grego, daimon. Nas obras herméticas originais e nos clássicos antigos, essa palavra tem um significado idêntico ao de Deus, anjo ou gênio. Daimon, né? Daimon. O daimon, de Sócrates, é a parte incorruptível do homem, ou melhor, o verdadeiro homem interno, que nós chamamos de nous, alma racional, ou seja, o ego racional divino. Seja como for, o daimon do grande sábio não era certamente o demônio do inferno cristão ou da teologia ortodoxa cristã.
cristã. Tal termo foi aplicado pelos povos ortodoxos antigos, especialmente pelos filósofos da escola de Alexandria, para todos os tipos de espíritos bons ou maus, humanos ou de qualquer outra espécie. Frequentemente é sinônimo de Deus ou anjos, mas alguns filósofos trataram, com justo motivo, de fazer uma exata distinção entre as numerosas classes de tais seres. Muito bem, então aí está. Num outro importante denominação aqui, nós temos Daimo est Deus inversus, no latim, né? É um axioma cabalístico. Literalmente, entende-se da seguinte forma: o demônio é Deus invertido. Isto significa que não há nem mal nem bem, considerados em absoluto, mas que as forças que criam um, criam o outro, segundo a natureza dos materiais que encontram e sobre os quais operam tais forças. Isso é realmente muito difícil para a gente entender, né? Que não há o bem nem o mal, né? O nosso mestre, ele ensina isso com bastante profundidade, né? Ele nos diz o seguinte: lá nos últimos dias da sua existência na Terra, né, em 1963, ele disse que ele gostaria que os discípulos entendessem bem a questão da polaridade, porque ele disse que quem entende a polaridade entende tudo. Então, na verdade, a humanidade tem uma dificuldade muito grande em entender o bem e o mal. Até hoje, é uma dificuldade muito grande de entender o bem e o mal, porque isso aí, evidentemente, faz parte do entendimento que incide justamente no entendimento da polaridade. Agora, nós podemos dizer o seguinte, né? Não é bem nem mal, é o necessário. Se tudo vem de Deus, então, nós devemos considerar a origem, Deus origina tudo, né? Agora, não é que Deus origina o bem ou o mal em si, mas ele origina estados de consciência inferiores que vão se distinguir pela sua opção por um lado ou pelo outro. Mas, na verdade, o bem e o mal, na verdade, eles se comunicam entre si, produzindo uma situação evolutiva chamada o necessário. Isso é muito importante, então, esse entendimento, né? Através da iniciação, a gente vai entendendo justamente essa questão da relação existente de bem e mal. Isso aí, para todos que estão na iniciação, é muito importante esse entendimento, o entendimento da polaridade, né? Muito bem. Então, aí, nós vamos ver aqui uma outra denominação. A primeira denominação que nós vimos é daimon com E, daimon, né? Agora temos a denominação de daimon com I, vem do grego, é uma outra expressão. Daimon não é o demônio ou o diabo, como entendem os autores eclesiásticos. Tal termo significa Deus, divindade, gênio, bom ou mal, destino ou fortuna, e no plural, sombra dos mortos. Como se lê na doutrina secreta, na última edição inglesa, os daimons são os espíritos guardiões da raça humana, aqueles que moram nas proximidades dos imortais e dali velam pelos assuntos humanos, os daimons, segundo a expressão de Hermès. Em linguagem esotérica, são denominados de Shiktala, alguns dos quais são aqueles que, de sua própria essência, dotaram o homem dos seus quarto e quinto princípios, e outros são chamados de Pitris. Então, a gente vê que existe uma enorme conexão, né, entre os diversos níveis de entendimento, de consciência, né? Mas, na verdade, o universo todo é uma unidade, né? Tudo está refletido, provém de uma unidade, né? Então, isso aí, essa questão de entender tudo provindo de uma unidade, a gente pode entender perfeitamente quando se entende com exatidão a questão da polaridade. Isso é muito importante, então, esse entendimento, né? Muito bem. Então, aqui nós vamos ver aqui imediatamente, vamos ver aqui, momentinho só, aqui, momentinho, vamos ver aqui uma nova denominação, justamente dança.
Olha que importante, dança é uma coisa muito importante, né? A dança é uma coisa muito importante para a humanidade, até hoje, né? Todas as civilizações, e na nossa civilização presente, né? As pessoas dançam, né? Dançam, faz parte de uma prática social, né? Mas vamos ver agora, em profundidade, o sentido da dança, no sentido iniciático, né? Na Índia, Caldeia, Egito, Grécia, Roma e outros tantos países, as danças constituíam uma parte importante do culto religioso. Então, na antiguidade, as danças faziam parte importante do culto religioso. A história sagrada menciona Davi, que dançava nu diante da arca. Isso foi verdade. É citado, né? Que Davi, ele despiu-se, tirou a sua roupa e dançou nu diante da Arca da Aliança. Isso faz parte, isso está na Bíblia, né? E as danças das filhas de Siló. São também citadas as danças das Amazonas nos mistérios, e das pastoras ao redor de Krishna, o Deus Sol, e das coribantes e dos dáctilos, as danças dionisíacas e calíacas, os saltos dos profetas de Baal. Veja, quantas danças nós tínhamos na antiguidade, né? Cada um relacionado com um determinado rito religioso, né? Estas danças sagradas são alegóricas e estão relacionadas com as funções da geração, com o movimento dos planetas ao redor do Sol. Também são conhecidas as danças que, ao som de uma flauta, são executadas pelos derviches nos países maometanos, as quais, por sua rapidez quase incrível, produzem um estado vertiginoso de entusiasmo divino, segundo se pretende, durante o qual o dançarino algumas vezes pronuncia oráculos. Eu só quero fazer aqui uma observação a respeito das danças de salão, que nós temos, sempre tivemos, né, na nossa cultura, né, e atualmente continua assim, né? É interessante que vocês podem perceber, nos filmes a gente vê isso, né? E a pessoa que vai num baile percebe isso, né? Que os homens e as mulheres constituem pares, né? E vão girando no sentido da direita para a esquerda. Olha que interessante, vocês já perceberam isso? Percebo isso nos bailes, né? Todos os dançarinos, eles giram da direita para a esquerda, no sentido anti-horário. É isso, anti-horário. E, veja bem, o orientador lá, o que dirige a orquestra, e os orientadores da dança não dizem, não falam para as pessoas dançarem da direita para a esquerda. Isso é natural. As pessoas vão para o salão e dançam da direita para a esquerda. Isso, a gente pode perceber que isso faz parte da nossa consciência interna, né? Isso sai naturalmente. Mas tudo no universo tem um sentido giratório, né? A Terra, por exemplo, gira, né, de leste para oeste, né? De leste para oeste, né? Se nós olharmos a Terra do norte para baixo, para o sul, de cima, ela gira no sentido anti-horário, né? E se nós observarmos a Terra do Polo Sul para o Polo Norte, ela gira no sentido horário. Então, tudo tem um sentido circular, né? Uma circulação. Tudo no universo gira. Mas isso está dentro da nossa consciência. E uma prova disso, percebam isso. Nas danças dos salões, as pessoas naturalmente dançam da direita para a esquerda. Por quê? Porque faz parte da nossa consciência. Faz parte da nossa consciência. Assim como na Terra, se nós olharmos, olha só, se nós olharmos um salão de cima para baixo, a gente vê os casais dançando da direita para a esquerda. Se nós tivéssemos condições de observar o salão de baixo para cima, nós veríamos eles dançando da esquerda para a direita, no sentido horário, né? Da mesma maneira que a Terra. Então, as pessoas no salão, elas giram da mesma maneira que a Terra gira ao redor do seu eixo, dependendo, evidentemente, da posição em que se observa esse movimento, né? É muito interessante essa observação. Percebam isso, né? Muito bem. Aí temos aí uma outra denominação aqui, chamado, vamos ver aqui, darzanas. Darzanas, vamos ver essa definição? Darzanas, ou mais propriamente, darzanani,
plural de darsana. Escolas ou sistemas da filosofia hindu. Eram escolas ou sistemas da filosofia hindu, das quais há 6, Shadi Darsanani. As 6 escolas ou sistemas de filosofia da Índia são as seguintes, as 6 escolas, olha só. Veja só, olha. Vasékica, a segunda, Nyaya, a terceira, Purva Mimamsa, a 4, a Sankhya, a 5ª, escola Yoga de Patanjali, a 6ª, Ultra Mimamsa ou Vedanta. São 6 escolas da antiga Índia, né? São chamadas Darsanas. As 3 primeiras escolas, que formam o grupo da Prakriti, tratam do conhecimento e domínio da matéria. As 3 últimas, que constituem o grupo do Purusha, tratam principalmente do espírito. Então, aí está. Então, a gente vê justamente a yoga de Patanjali, né? Que foi um grande ser, né? Ele determinou, ele criou uma série de procedimentos de yógicos, né? Justamente denominados a yoga de Patanjali. Muito bem. Aí, então, a gente vê isso muito importante dentro dessas denominações, dentro da ciência iniciática, da ciência iniciática das idades. Né? Muito bem. Vamos continuar aqui. Vamos ver aqui um outro termo muito importante, né? Um outro termo muito importante. É uma palavra pequenininha, mas que tem uma importância muito grande. Deísta. O que é um deísta? Aquele que admite a existência de um Deus ou de deuses, porém que pretende não saber nada de um ou de outros e nega a revelação. Um livre pensador dos tempos antigos. Interessante essa definição, né? É aquele que admite a existência de um Deus ou de deuses, porém que pretende não saber nada de um ou de outros e nega a revelação. Aliás, o próprio Sócrates, ele nos ensinou isso, né? Ele afirmou, num determinado momento da vida dele, né? Tudo que sei é que nada sei. E é por isso que ele é considerado um filósofo. O filósofo é aquele que sabe, tem noção da extensão da sua ignorância. Vamos repetir? O filósofo, né? o sábio é aquele que sabe a extensão da sua ignorância. Aquele que diz que sabe tudo é o ignorante. Ele diz que sabe tudo, não sabe nada, na verdade. Então, essa é a definição do deísta. Né? Aliás, existem muitas conotações dentro dessa condições de se acreditar ou não em Deus, né? O próprio Buda, né? Ele não fala em Deus na sua filosofia, né? Não falava em Deus na sua filosofia. E tanto que os primeiros cristãos, quando foram para a Índia, eles denominavam os budistas como se fossem pagãos. Eles não acreditavam em Deus. Mas não é verdade isso, não é verdade. Tanto que na história de Buda é citado um exemplo muito importante, que Buda não falava de Deus. E um discípulo perguntou para Buda por que ele não falava de Deus. Então, Buda respondeu da seguinte forma: eu não posso falar daquilo que eu não entendo. Pronto, aí está. Buda falou assim, ele não falava de Deus. Então ele dizia o seguinte: eu não falo daqui, eu não posso escrever a respeito de Deus porque eu não entendo Deus. Eu não posso falar daquilo que eu não entendo. De uma profundidade muito grande. É claro que a teoria de Buda e toda a sua ideia prevê a existência de níveis elevados de consciência e, por decorrência, a gente acaba percebendo que existe um nível de consciência superior no universo que determina a existência de todo o universo que nós conhecemos, em parte, né, o universo que a ciência iniciática ensina a existir por todos os cantos. Né? Muito bem. Um outro termo aqui, nessa sequência, é a palavra demérito. Olha, a gente às vezes não dá importância a esse termo, né? Demérito. Na linguagem oculta e búdica, é um fator constituindo de karma, o demérito. Através da avidya, seja ignorância, ou da vidya, que é a sabedoria, produzem-se respectivamente o demérito e o mérito. É isso? Então, o demérito surge pela ignorância
e o mérito pela vidya. Então, repetindo, o demérito surge em decorrência da avidya, que é a ignorância, e o mérito surge através da vidya, que é a sabedoria. Uma vez que o Arhat adquire a iluminação plena e o perfeito domínio sobre sua personalidade e natureza inferior, cessa de criar o mérito ou o demérito. Ou seja, deixa de criar karma. Não é verdade? É isso. Quando o indivíduo atinge o processo de iluminação, ele torna-se um ser que está acima da consciência humana. É isso? Então ele não gera mais karma. Não gera mais karma. Justamente é o adepto. O adepto atinge uma consciência super-humana, é isso? E deixa de gerar karma. Ele não é atingido pela lei do karma, porque ele não gera mais karma, mas ele tem que seguir a lei do Dharma, que é uma lei que está acima do segundo trono e orienta todo o processo evolutivo das instâncias superiores ao segundo trono. Né? Então, isso é muito interessante, esse entendimento, né? Do mérito e do demérito. Né? Vamos ver aqui outra palavra importante na ciência iniciática, que é justamente os demiurgos. Vem do grego, demiurgos. Né? O demiurgo ou artífice é o supremo poder que construiu o universo. O demiurgo, o supremo poder que construiu o universo. Os franco-maçons derivam dessa palavra a sua expressão de supremo arquiteto. Aí vem justamente do demiurgo, vem essa noção dos franco-maçons, que chamam Deus do supremo arquiteto. Né? Entre os ocultistas, é o terceiro logos manifestado, ou o segundo Deus de Platão, sendo o segundo logos representado por ele como Pai, a única divindade que ousava mencionar como iniciado nos mistérios. Então, essa denominação do demiurgo, né? Justamente é o supremo poder que constitui o universo. É bom a gente entender essas palavras, porque na leitura que a gente vai tendo nas obras de Blavatsky, do professor, sempre aparece essa palavra, uma vez ou outra, demiurgos, etc., a gente vai entendendo o que significa. Né? Muito bem. Agora vamos ver aqui uma outra palavra que é de uma dificuldade muito grande para entendimento, né? Que são demônios. Demônios. Dependendo do ritual que nós seguimos, dependendo da religião ou da filosofia, essa palavra demônios tem diversos significados. Demônios, segundo a Kabbalah, os demônios residem no mundo de Asiá, o mundo da matéria e dos invólucros dos mortos. Os demônios, então, segundo a Kabbalah, eles residem na matéria mais densa. Né? Muito bem. São os Kipot. Há 7 infernos cujos habitantes demoníacos representam os vícios personificados. Seu príncipe é Samael e sua companheira feminina Izete Zenumi, a mulher de prostituição. Unidos em aspectos são denominados de a besta, Shiva. Segundo a sua etimologia, é um gênio ou ser sobrenatural, que as religiões colocam como intermediário entre a divindade e o homem. Agora, é claro que, se nós entendermos no sentido literal, né, do termo, a religião vai dizer que demônios são agentes do mal. Mas, pela ciência iniciada das idades, nós podemos entender que os demônios são seres que podem existir num determinado momento, fazendo uma atividade antievolutiva. Podemos entender isso. Mas que a eles é determinado também a possibilidade da evolução. A evolução, né? Então, aí está, os demônios evoluem também, né? Estão sujeitos. Tudo no universo está sujeito ao processo de evolução. Então, não é esse entendimento que se tem na religião profana, que o demônio fica ali no inferno e não sai dali. Não. Tudo evolui no universo. Inclusive aqueles que a gente considere como seres demoníacos. Né? Muito bem. Então, aqui, demônios elementares. Agora, vamos ver, demônios elementares. Platão alude a ele no Timeus, ao falar dos elementos irracionais e turbulentos, compostos de fogo, ar, água e terra. Demônios elementares, não é verdade? Então, aí está.
Esses demônios elementares são, justamente, nós já dissemos no encontro passado essa denominação de elementares, falamos sobre isso. Né? Na verdade, os elementares se constituem de duas características principais. São formas de pensamento gerada pelo pensamento do ser humano, né? Forma um elementar, e os elementares, de outra forma, que são os kamarupas. É isso? Aquelas estruturas que não têm a tríade superior. Um kamarupa é justamente aquele que sobra de uma estrutura humana. O quadrado inferior, né? O quaternário inferior, tem a tríade superior. Quando o quaternário inferior se desliga da tríade, então origina-se o kamarupa. Aí se constitui, esse é então o mundo dos elementares. Tanto as formas de pensamento como os kamarupa, eles estão no processo de degeneração. Um dia eles sobem. Né? O futuro deles é subirem, porque as formas de pensamento existem enquanto a mente de alguém, de pessoas encarnadas ou não, continuam possibilitando a sua existência, mas a tendência é a sua degeneração. Né? E os kamarupas também estão no processo de degeneração dimensional. Vão da quarta dimensão para a terceira, segunda, primeira, até atingir a zero dimensão. Então, essa é uma definição bastante rápida, mas bastante pontual a respeito dessa definição dos demônios elementares. Muito bem. Muito bem. Agora vamos ver uma outra palavra muito importante que a gente ouve muito nos livros, né? Nos livros de iniciação, né? Justamente a palavra derviche. Derviche. Derviche é uma seta muçulmana, turco ou persa, um monge nômade e errante. Contudo, os derviches algumas vezes vivem em comunidade. Os derviches, frequentemente, são designados pelo nome de feiticeiros volteadores. Afora sua vida de austeridade, oração e contemplação, o devoto árabe, turco ou egípcio apresenta pouquíssima semelhança com o faquir hindu, que também é muçulmano. Este último pode chegar a ser um santo e um santo mendicante, enquanto o primeiro nunca chegará além da sua segunda classe de manifestações ocultas. O derviche pode ser também um poderoso mesmerizador, usa a técnica de Mesmer, né? Porém, jamais se submeterá voluntariamente às abomináveis e quase incríveis penitências que o faquir inventa para si mesmo, com afã sempre crescente, até que a natureza sucumbe e ele mora em meio a lentos e crudelíssimos tormentos. As operações mais horripilantes, tais como despelar membros vivos, cortar os dedos, os pés e as pernas, arrancar os olhos, faz-se enterrar até a barba e passar meses inteiros em tais atitudes. Tudo isso lhe parece uma brincadeira de criança. Não se deve confundir o derviche com o sannyasi ou yogi hindu. Nunca não confundir o derviche com o yogi hindu. Então, temos uma importante definição a esse respeito. Bom, agora vamos ver uma importante definição que para nós é de suma importância considerar e entender, se bem que nem sempre a gente pode entender isso. Né? É o termo Deus, que vem do grego theos, né? Ou o de Deus em latim. Né? O ser supremo e inefável, incompreensível para a inteligência humana, Deus, né? E que cada um representa a sua maneira, chegando até ao ponto de lhe atribuir imperfeições humanas. Até chega nesse ponto, né? Chega ao ponto da própria religião profana lhe atribuir imperfeições humanas. Isso é impossível a gente considerar esse fato, né? A teosofia, conforme Blavatsky, né, não acredita no Deus bíblico nem no Deus dos cristãos. Rechaça a ideia de um Deus pessoal, extracósmico e antropomórfico, e que não é mais do que uma soma gigantesca do homem, não certamente do melhor. O Deus da teologia é um ninho de contradições e uma impossibilidade lógica. É verdade. Isso, HPB
HPB diz isso, né? Que o Deus bíblico é uma impossibilidade lógica. Agora, é isso aí. Como é que a gente pode acreditar nisso? É claro que quando se ensina Deus para os seres, os mestres, aqueles que transmitem esse conhecimento, eles utilizam justamente daquilo que é necessário ensinar naquele âmbito, naquele tempo específico, né? Então, ele usa as palavras necessárias para aquele tempo. Então, por isso que a HPB diz que o Deus bíblico é uma impossibilidade lógica. Não que não esteja correto, está correto para a mente daqueles que estavam ligados a esse sentido, né? Tanto que Jesus, o Cristo, ele deu uma visão de Deus diferente da Bíblia, não é isso? O Deus bíblico era um Deus que castigava, né? Impunha punições, etc., né? E Jesus, então, disse, não, Deus não é assim. Deus é amor e perdão. Deus é amor e perdão. Isso foi de encontro àquela teoria toda do Antigo Testamento, né? Que foi, né? O Antigo Testamento foi necessário explicar Deus dessa maneira porque era uma necessidade. Mas Jesus fez instalou uma visão diferente de Deus, estabelecendo que Deus é amor e perdão. Isso é muito importante, né? Então, rechaça a ideia de um Deus pessoal, extracósmico e antropomórfico, conforme a teosofia, né? O que não é mais que uma soma gigantesca do homem, e não certamente do melhor. O Deus da teologia é um ninho de contradições e uma impossibilidade lógica, como a HPV dizia isso, né? Acreditamos em um princípio divino universal, a raiz de tudo, do qual tudo procede e no qual tudo se absorverá no final de um grande ciclo do ser. Olha que importante, né? É absoluto, infinito, está em todas as partes, em cada átomo do cosmos, tanto visível quanto invisível, dentro e acima e ao redor de cada átomo indivisível e de cada molécula divisível, porque ele é o misterioso poder da evolução e involução, a potencialidade criadora, onipresente, onipotente e também onisciente. Então, aí está. Tanto que na ciência iniciática, a gente fala que Deus, na verdade, é o imanifestado. É o imanifestado. Para nós, é totalmente impossível a gente entender o que seja o imanifestado. Tanto que na ciência iniciática chama-se o Tati, né? O aqui e agora, né? O imanifestado, né? E, então, isso aí, ou então chamava desde a antiguidade do aquilo. Deus era o aquilo, né? Tanto que na antiguidade, lá na Índia, né? Os discípulos, por vezes, perguntavam ao mestre, o que é o aquilo? Então, o mestre dizia assim, aquilo é aquilo. Pronto, a definição. Cada um deve procurar entender da sua forma, atingir o entendimento do que é Deus. Para nós é muito importante, no nosso estágio evolutivo é impossível a gente entender. Mas a gente entende que o aquilo, o Tati, o imanifestado é a fonte de onde tudo provém. Aí, evidentemente, nós não podemos ter essa ideia do que é realmente o aquilo, o Tati. Né? Por enquanto. Poderemos saber futuramente? Só o Tati sabe responder isso, né? Se nós atingiremos esse conhecimento. Muito bem? Ora, é o pensamento absoluto. O Tati, né, o Deus é o pensamento absoluto, existência absoluta. É a seidade, um ser e não ser. É a seidade. Né? Aliás, esse termo seidade é um neologismo. HPB, Blavatsky, inventou esse termo. Veja, se nós façam isso, aí no dicionário online, né, coloquem lá seidade. Né? Qualquer dicionário que tem aí na internet. Procure a palavra seidade. A resposta vai aparecer assim, palavra não encontrada. Em português, palavra não encontrada. Porque não existe. Foi uma palavra criada por Helena Blavatsky. Porque ela definiu a seidade como o ser e o não ser. Ora, como é que a gente pode entender isso? O ser e o não ser ao mesmo tempo? Para nós, extrapolem muito a nossa condição de entendimento, né? Entender como Deus é o ser e o não ser. Em seu simbolismo, a divindade é uma esfera sem circunferência
e seu único atributo é ele próprio. Aliás, isso na Índia, o Deus era dito como uma circunferência, um ponto no centro, né? Um ponto no centro. Né? Então, eles diziam, na antiga Índia, né, que o ponto está em todos os lugares e a circunferência não está em lugar algum. A definição, então, de Deus, baseado nessa visão que nós temos do círculo e um ponto no meio. Né? Então, isso é muito importante, essa definição. Né? O ponto está em todos os lugares e a circunferência está em lugar algum. A verdade é o seguinte, que o Tati, o imanifestado, ele origina o manifestado. E muitos podem entender que Deus se divide e vai se projetando. Não, não é assim. Deus não se divide. Ele cria o manifestado, mas não se divide. Ele permanece na sua unidade em cada partícula. Cada partícula do universo tem o Deus, o manifestado dentro de si. Cada partícula, cada ser. Pode ser uma planta, pode ser um animal, pode ser uma minhoca, um átomo, um elétron, tem o Deus dentro de si, a unidade. E nós temos a unidade dentro de nós. E Jesus falou isso, né? Jesus falou isso. Está no Evangelho, né? Ele disse assim, vós sois deuses. Nós temos a divindade em nós, integralmente dentro de nós. Agora, por que nós não entendemos isso? Porque nós nos esquecemos disso. E o processo todo de readquirir a consciência de Deus é justamente o autoconhecimento. Né? O conhecer a verdade. Né? Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na verdade, conhecer a verdade é conhecer ao Deus que existe dentro de nós. E Jesus disse, a verdade, quando conhecermos a verdade, essa verdade nos libertará. A gente pergunta, mas a verdade vai nos libertar do quê? Resposta, de nós mesmos. Né? A verdade vai nos libertar de nós mesmos. Então, nós vamos chegar à conclusão que nós não somos isso que nós entendemos que somos. Nós não somos seres humanos, estamos passando pela experiência humana. Mas dentro de nós, na nossa consciência profunda, está a divindade. E o processo da evolução, o processo da iniciação, do autoconhecimento, é justamente nós nos lembrarmos dessa divindade que existe dentro de nós. Veja só que mais profundo esse entendimento, né? Esse Deus entendimento. Né? Aí, então, veio imediatamente nós vemos essa definição, como falamos, do Deus interno, né? Do Deus interno. Nosso eu divino ou supremo, é o Deus interno. A centelha ou partícula, por assim dizer, do espírito universal que reside no coração do homem, constituindo o espírito individual. Aí está, olha só, a partícula, a própria unidade está presente dentro de nós. Por essa razão, dizia o apóstolo São Paulo, né? Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso dizia o seguinte, não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito. Paulo de Tarso falava isso, olha só o que ele falava, vou repetir. Né? Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós. Glorificais, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito. Deus está aqui dentro da nossa consciência. Né? Por isso que Jesus falou, vós sois deuses. É muito importante esse conhecimento. Jesus já deu um avanço muito grande, né? nesse processo de entendimento das coisas, né? No seu tempo, um avanço enorme. Né? E o avanço foi tanto, né, que as pessoas que com ele conviviam, né, não entenderam. Aqueles que se dedicavam àquele conhecimento do Antigo Testamento, etc., não conseguiram entender essa nova visão do universo que Jesus, o Cristo, estava mostrando. E foi tão forte essa revolução que Jesus produziu no entendimento que, por não ser aceito, Jesus acabou sendo crucificado. Veja bem como é importante todo esse entendimento, né? O Deus interno, Né? Veja só que coisa importante, né? Muito bem.
Muito bem. Então, nós vamos aqui parando aqui neste ponto, né? Vamos parando nesse ponto aqui, é a primeira parte do nosso estudo, e vamos agora passar para a segunda parte do nosso estudo, né? Que é justamente este ensinamento, essas abordagens que nós vamos fazendo a cada encontro, né? Sobre aqueles conceitos da divindade, as ritualísticas existentes no Antigo Egito, né? Principalmente num dos centros iniciáticos do Egito, chamado Luxor, né? Luxor foi muito importante, o centro de iniciação no Antigo Egito, né? Nós estávamos falando aqui no nosso encontro passado justamente a respeito do comparecimento perante o conselho kármico. Comparecimento de quem? Nosso. O nosso comparecimento perante o conselho kármico. Estamos falando sobre isso e vamos continuar esse estudo. Quando os seres deixam a Terra, eles se encontram em estado de subconsciência. Talvez podemos desejar saber algo mais sobre esse assunto. Devemos saber algo mais sobre esse assunto. Por exemplo, saber o que acontece quando os desencarnados passam pelo indispensável julgamento do conselho kármico e recebem a designação para entrar no reino correspondente à sentença. É muito importante a gente saber isso, né? A nossa presença diante do conselho kármico para definir os nossos passos futuros. Naturalmente, os discípulos conscientes são imediatamente recebidos pelo seu mestre. Aqueles que têm consciência são recebidos imediatamente pelos seus mestres. Ou por um membro da legião de anjos. Aquele que tem consciência da sua existência, ele é recebido imediatamente pelo seu mestre ou por um membro da legião de anjos. Esses padrinhos estão sempre atentos para dirigir imediatamente esses recém-chegados, com a colheita do esforço de suas vidas, ao conselho kármico. Discípulos e padrinhos ou avalistas apresentam-se a esse conselho. Os discípulos e os padrinhos dessa alma em evolução, separadamente e, em geral, dentro de 12 horas após a passagem para o plano espiritual. Quando a consciência já está num nível bastante... tem uma certa evolução espiritual, né? No entanto, essa pressa não é necessária. A lei da misericórdia concede a cada ser que deixou o seu corpo, por assim dizer, umas férias espirituais. Isto é, um pouco de alívio da carga que, em geral, alcança seu ponto culminante quando uma emanação de vida vai se aproximando cada vez mais da transformação que é denominada morte. Então, o homem medíocre que espera um novo encontro com a família e amigos. A este é dada a oportunidade de se encontrar com esses seres, né, amigos, né, e que ainda não se reencarnaram, para juntos usufruir um tempo determinado de férias, reatar suas relações de amizade e gozar a felicidade que anelavam. Então, grande parte dos seres que desencarnam, eles passam por um momento de convívio com aqueles seres que desencarnaram antes dele, né? E que não reencarnaram ainda, né? Então ele vai encontrar parentes, amigos, etc., né? Pessoas da sua família e assim por diante, né? Outros não, como dissemos, eles são imediatamente levados à presença de seres de hierarquia para justamente saber exatamente a sua posição nesse projeto evolutivo, né? Em geral, aquele que já é discípulo desiste de tudo que não lhe proporciona desenvolvimento. Na maioria dos casos, ele deseja apresentar-se imediatamente perante o conselho kármico para receber o julgamento de seu serviço prestado à luz. Então, o que acontece? Normalmente, é aquele ser que já está num processo evolutivo mais adiantado, ele deseja, ele pede que seja apresentado diretamente ao conselho kármico para saber a respeito do seu julgamento. Naquele momento, o julgamento kármico que ele vai receber, que vai determinar as suas funções e atividades futuras em processos reencarnatórios ou não. Abençoados discípulos são aqueles, o conselho kármico não consiste de seres que estão à espera dos desencarnados para aplicar castigos. Veja bem,
o conselho kármico, não é? Não se pode entender que são aqueles que ficam esperando para aplicar castigos. Não. Seu único trabalho, o conselho kármico nesse universo, é encontrar os meios e caminhos para dar ao indivíduo a melhor oportunidade de aprender e resgatar suas culpas em relação à vida em um corpo físico ou entre as reencarnações. Ser mestre de toda energia e preparar-se para realizar o seu desenvolvimento. Então, veja bem, não estamos sozinhos, né? Nós nunca estamos sozinhos, né? Durante a vida e depois do desencarne. Durante a vida, os mestres estão conosco. E quando desencarnamos, os mestres também estão conosco e nos encaminham para o devido lugar que é compatível com o nosso processo de desenvolvimento. Quando, no caso, a alma pode passar um certo período de tempo reencontrando com seus amigos, parentes, etc., né? Ou então ele vai imediatamente para o conselho kármico, onde ele vai perceber qual é a definição correta a respeito do juízo kármico que recebe para novas reencarnações ou vidas futuras, né? O grande pavor ou medo alusivo ao juízo final, que é infundido ou impregnado pelo mundo ortodoxo na mente humana, é de fato uma infelicidade e um grande atraso para a evolução da humanidade. Aquele medo que nós temos no nosso processo evolutivo, né? Aquele medo de dizer assim, se você errou, vai para o inferno e vai queimar eternamente no inferno. Isso é uma imagem, uma concepção esdrúxula, não tem nada a ver com o processo evolutivo universal, né? Porque Deus não pune nem castiga. Deus é amor e perdão. Deus dá sempre oportunidade. E, evidentemente, Deus dá oportunidade e os seus veículos, os seres angelicais, né, vêm justamente transmitir essas bênçãos àqueles seres que desencarnam, né? Antes de mais nada, esta é uma realidade que é a razão pela qual poucas pessoas vivem o axioma da luz e por isso mesmo proferem a própria sentença. Aquilo que está ligado à sentença cósmica com desagrado do réu é a experiência que se faz, a impressão sentida no exato momento em que se percebe aquilo que se poderia ter feito, mas não se fez. Aí, nesse momento, realmente cai a ficha, né? A gente percebe aquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. Aí, então, vem a reflexão íntima. É claro que aí entra o processo kármico e a pessoa vai refletir sobre as suas próximas etapas de desenvolvimento para reconsiderar aquilo que ele devia ter feito e fazer a sua própria evolução, né? É a sensação individual do remorso. Existe um remorso dentro da pessoa. É um sentimento que se apresenta quando se vê o que se deixou de ser feito, nas ocasiões em que possuía a oportunidade. Isso é um peso, né? A pessoa diz assim, puxa, eu devia ter feito isso e não fiz. Pronto, aí cai a realidade, não é verdade? Mas é claro que os mestres ascensionados, todos aqueles seres, veículos da divindade de Deus, lhe dão a oportunidade de uma reflexão e lhe dão a oportunidade de reiniciar o caminho e fazer a sua redenção, né? É ver os meios que se dispunha em companhia de determinadas pessoas de valor, mas não foram aproveitados. Então, é uma reflexão, realmente tange a pessoa, né? Às vezes pesa muito esse reconhecimento, né? Aquilo que deveria ser feito e não foi feito. Mas isso aí, a lei justa e perfeita, o amor de Deus, né? O amor, Deus é amor e perdão, sempre dá oportunidades para a reconstrução. O conselho kármico mantém sob os seus olhos somente o bem para a global evolução. O discípulo que se encontra com grande liberdade em seus corpos internos perante o conselho kármico vê a promessa que havia feito antes de ter aceitado a encarnação. Ele observa o seu corpo causal, assim como também o fazem seu padrinho e o conselho. Contempla a extensão, a cor e o desenvolvimento desse corpo desde o momento de seu nascimento e vê, após aparecer, no mesmo a colheita de todo o bem de sua recém-terminada vida terrestre. Algumas vezes, o corpo causal, em uma encarnação de vida, expande-se pouco ou quase nada em sua cor
e circunferência. Assim surge a sentença que o conselho kármico e o discípulo consciente, separadamente, apresentam no reino celeste. Logo após é analisada a reserva acumulada para o uso em trabalho consciente, conforme a vida, talento, faculdade e a promessa feita pelo próprio indivíduo. Não existem dois espíritos que recebam exatamente a mesma sentença. Olha só, não existem dois espíritos que recebem exatamente a mesma sentença. Cada um tem um caminho individual. Cada um tem um processo evolutivo que é só dele. Exatamente, não existe nada igual. Não existe, portanto, dois espíritos que recebam exatamente a mesma sentença, uma vez que são variados os talentos, as consciências, o desdobramento e a oportunidade de cada emanação de vida. Porém, cada indivíduo é julgado de acordo com a sua própria luz espiritual. Se viveu ou não de acordo com essa luz no decorrer da sua vida terrena. Então, cada um é julgado de acordo com o seu estado de consciência e sempre julgado por uma lei justa, perfeita e amorosa. Isso é muito importante. Depois de que um discípulo consciente recebe do conselho kármico determinada instrução, prontamente ele se prepara nos reinos internos do pensamento, do sentimento e etérico para expiar seu karma tanto quanto possível. Então, prepara-se para uma nova reencarnação. Essas emanações, mental, emocional e etérica, vêm a ser aquilo que vai chamar de reino astral. É importantíssimo que compreendais essa explanação. Assim diz os mestres. É muito importante que nós compreendamos todo esse processo de condução das almas no sentido de depois da reencarnação e aquilo que determina a sua reencarnação e a aplicação da lei justa e perfeita no seu caminhar, né? Muito bem. Então aqui nós temos aqui, nós vamos encerrando essa segunda parte, né, da nossa exposição, justamente vendo todo esse processo. É um estudo muito importante, viu, que a pessoa tenha essa noção de como se faz o desencarne, depois o reencarne, depois o julgamento dele perante as hostes celestiais, e quando o ser humano recebe a possibilidade da redenção e a recuperação das suas propriedades espirituais superiores, né? Isso é muito importante. Sempre lembrando que Deus é amor e perdão. É sempre o amor e perdão que Deus nos mantém nesse projeto evolutivo universal constante, né? Muito bem. Eu vou encerrando por aqui essa segunda parte e passo a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento. Muito bom, professor. E o professor, aproveitando essa última parte do senhor, eu vejo que a humanidade ela faz parte de uma elite espiritual, né, professor? E é difícil de entender como que essa elite espiritual vem aqui para a face da Terra e comete tantos erros, né, professor? Evidentemente, cada um tem o seu processo evolutivo, né? Não existe, muito importante, não existem dois processos evolutivos semelhantes. Cada um tem um caminho. É uma coisa íntima, né? Então, aliás, na nossa própria sociedade aqui, tem muita gente que diz assim que cada ser humano é uma obra-prima da natureza, né? Cada ser humano é uma obra-prima da natureza. E é verdade, né? Cada um tem uma experiência única. É claro que depois, quando as coisas vão se afunilando nos patamares superiores, há uma unificação dessas experiências, né? E um vai somando a sua experiência com os dos outros a fim de completar esse conhecimento cósmico universal, né? Então, evidentemente, é claro que a gente temos que entender perfeitamente esse processo kármico, o processo de regeneração interna, como se faz, né? Mas, principalmente, sempre supondo e entendendo
que a lei é justa e perfeita e sempre nos dá a oportunidade da regeneração. Muito bom. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Oi, Carlos, recadinho a todos aí, como sempre, né? Aos que estão aqui participando. Primeiro, agradecer aí o engajamento, né? A participação de todos que estão aqui ao vivo. Aproveita e deixa o like aqui no nosso vídeo. Tem bastante gente acompanhando, mas alguns ainda não curtiram a nossa transmissão. Clica ali no joinha, né? Para o YouTube reconhecer como sendo relevante e sempre que você curte, né, uma transmissão, principalmente quando ela está ao vivo, como nós estamos aqui, a plataforma ele envia, tem ali uma métrica, né, própria, eles mandam essa transmissão para outras pessoas que, de acordo com o algoritmo, têm interesse nesse tipo de assunto. Então, por isso que a gente sempre pede para que vocês curtam, né, a nossa transmissão. E para quem está assistindo gravado, né, aqui depois, também não tem problema, curte aí o nosso vídeo, manda esse link, né, para uma pessoa que gosta desse tema, que aprecia esse tipo de assunto, compartilhe com seus amigos. E se for a primeira vez ou que ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal, clica ali no sininho das notificações para receber todas as atualizações sempre que houver uma nova atividade aqui no canal. Hoje é o programa de número 174, então para aqueles que estão iniciando, para aqueles que estão começando e até para aqueles que já estão, né? Os temas aqui, apesar de serem diversos, né? Mas sempre dentro da tônica iniciática, com uma abordagem exclusiva do professor Walter, nos ajudam muito a entender, a nos familiarizar um pouco melhor, a ter uma outra visão e nos ajudam bastante nesse processo para quem está começando principalmente, é muito interessante, e para aqueles que já estão aí no caminho. Então, fica como uma dica de estudos para aqueles que estão começando. Acho que, não sei se o Carlos vai falar aí, Carlos, acho que até que a gente tem as opções aí do pessoal que as turmas, né, do Peregrino, que sempre começam no meio do ano, mas me parece que tem uma turma presencial no departamento da Moca, em São Paulo, né? Se você puder confirmar, se você tiver essa informação. Agora, no mês de setembro, está iniciando uma turma presencial, salvo engano. Se você tiver como confirmar essa informação, eu agradeço. Mas, de qualquer maneira, vocês podem consultar. É isso, Carlos? É isso mesmo. Vai ter uma turma que vai começar agora, né, em setembro, lá na Moca. Então, olha aí. Então, para quem for de São Paulo... Exatamente. É isso, professor? Nós temos, agora em setembro, no departamento da Moca, está começando um peregrino, viu? Um grau peregrino. Então bacana. Para quem for para quem está querendo iniciar e for de São Paulo e tiver, né, uma região boa, né, aí, então entre em contato lá aí, através do site, né? Isso. Faça aí a sua inscrição, dá tempo ainda de iniciar para aqueles que querem o presencial, né? Quem quer participar presencial e que necessariamente tem que ser de São Paulo, né? Porque é o departamento da Moca. E aos demais fica aí a opção do EAD para aqueles que estão numa outra cidade, que não tem um departamento, né? Normalmente o peregrino começa em janeiro, em todos os departamentos. Mas especificamente esse ano, no departamento da Moca, agora em setembro, está sendo iniciado um novo grau peregrino, né? Então o peregrino vai se estender Muito setembro, bom. novembro, dezembro, e a passagem vai ser feita lá para fevereiro, para aproveitar esse tempo. Existem certas condições aí que foi necessário fazer isso, né? Então, para aqueles que moram em São Paulo e queiram começar o curso peregrino, moram em São Paulo, ou cidades perto de São Paulo, né? Quiserem fazer o curso, começar o curso peregrino na Moca, é só ligar para o departamento de Moca, né?
e fazer a sua inscrição. Muito bom. Bom, é esse aqui, ó. Aí, também. Sociedade Brasileira, Departamento de São Paulo, Mooca. Nova turma, série Peregrino, início das aulas em setembro de 2025. Então, aqui quem quiser... Isso. É só ver aqui, tem aqui o telefone, tudo, né? Do endereço, Isso. né? Isso. Aqui, Rua Conde Prates, né? E tem o número de telefone. Isso é claro que como vai ficar no vídeo, né? Vai. O pessoal pode anotar, vai ficar no vídeo disponível aí, né? Isso. Aí, então, telefone. Eles que quiserem começar o peregrino já, pode fazer isso na Mooca agora, em setembro. Muito bom. Muito bom. É isso. É isso? Mais algum recado, Catira? Por hora é só. Então, eu vou passar as perguntas, professor. Pois não. A Eliane Pontes, ela coloca, professor, os mais evoluídos são levados aos seus mestres, mas os menos evoluídos vão para onde? Quanto tempo leva essa jornada? Veja bem, vamos estabelecer assim 3 categorias. Né? Um pouco evoluído, um medianamente evoluído e outro muito evoluído. Também vamos entender. Aquele que é pouco evoluído, ele desencarna e ele se apega muito ao plano vital. Então, o que acontece? Ele passa por uma reencarnação quase que imediata. Imediatamente ele reencarna, para acelerar o seu processo evolutivo. Perfeito? Então, ele desencarna e encarna imediatamente. Reencarna. A lei propicia um reencarno imediato para ele. Né? Aquele que é medianamente, não está muito, medianamente ou muito pouco evoluído, ele pode ficar em planos inferiores dos planos hiperfísicos. Né? Aliás, o espiritismo aí chama de o baixo astral, né? No espiritismo fala-se o baixo astral, né? Então, essas consciências ficam nos bolsões, uns bolsões, assim, do mundo astral ou outro plano, né? Mas eles são perfeitamente circundados por seres de hierarquia que vão tentando dar uma visão para ele do processo evolutivo, né? tentando que eles despertem. Né? Mas, evidentemente, eles vão passar por novas reencarnações até atingir um estado evolutivo maior. Depois tem aqueles que estão razoavelmente mais evoluídos. Então, o que acontece? Eles voltam, eles desencarnam, e como dissemos também nas nossas considerações, eles vão reencontrar os seus parentes, amigos desencarnados, que ainda não reencarnaram, e faz uma troca de ideias, etc. Né? E tem aqueles que estão mais evoluídos ainda, muito evoluídos, eles dispensam esse reencontro e vão diretamente para o conselho kármico. E lá, então, entram num processo imediato de reajuste da sua evolução. Né? Então, isso nós entendemos, inclusive, ele pode sair do corpo físico, né? Todos os corpos hiperfísicos vão se desintegrando e ele passa para o corpo causal imediatamente. Passa para o corpo causal. E no corpo causal, evidentemente, ele vai ter a oportunidade de receber instruções dos seus mestres, né? E verificar com mais rapidez o seu processo de reencarno ou não, né? Dependendo da sua evolução. Então, dependendo do estágio evolutivo das consciências, existem situações diferentes do pós-desencarne, né? Existem situações diferentes, como nós explicitamos, né? Muito bom, professor. Eu devo dizer o seguinte, olha, só fazendo uma reflexão. Muitas vezes pode acontecer que uma consciência desencarne do corpo físico denso e fique no corpo vital muito tempo, por séculos, pode ficar séculos. Ele fica tão apegado ao mundo vital que ele fica séculos. Então, ele não consegue perceber. Ele percebe, em parte, o mundo físico denso, não percebe os seus irmãos que vêm de dar instruções, ele fica ali séculos
nessa situação, né? Mas depois, num determinado momento, ocorre o momento da sua possibilidade dele reiniciar a sua evolução. Muito bom. Ela coloca também o seguinte: qual o problema se o corpo for cremado? Não, veja bem, olha, o nosso mestre nos ensina o seguinte, o professor Henrique de Souza. Não é ideal que a pessoa seja cremada. Em que situação? Quando ela já está no processo de iniciação. Ela está no processo de iniciação, então não é bom ela ser cremada, é bom que ela seja enterrada. Verdade? Então, a cremação não é adequado. Por quê? No processo de cremação, o fogo, aquele processo de cremação, ele destrói o fio vital, destrói a parte astral, né? Então, vai destruir os corpos hiperfísicos da pessoa. Porque o fogo é uma coisa, é uma energia cósmica, né? O fogo, né? Então, ele vai destruir aquilo que ele construiu durante a sua vida ou durante outras vidas, né? Agora, toda vez que uma pessoa evolui e transforma os seus corpos hiperfísicos, esses corpos hiperfísicos não são descartados, são guardados nos mundos internos. Olha que importante. São guardados nos mundos internos. E muitas vezes esses corpos são reutilizados. Olha que importante. Muitas vezes esses corpos são reutilizados para a reencarnação de outros seres. Então, por isso que o nosso mestre diz que não é bom que as pessoas... Aliás, existe dentro do nosso panorama de entendimento, existe uma divergência muito grande de entendimento nessa questão. É bom ou não é bom ser cremado, né? Então, exemplificando, para aqueles que já estão no caminho da iniciação, não é bom a cremação, porque no ato do desencarne, os seus corpos hiperfísicos podem ser guardados para uma futura utilização no processo de iniciação em circunstâncias determinadas, né? Agora, é claro que quando a pessoa, de modo inverso, quando o indivíduo não tem adiantamento espiritual, a cremação é importante, é melhor para ele, né? Porque vai eliminar todos esses restos dos seus corpos hiperfísicos, e ele fica liberto daquilo para uma nova reencarnação, né? Então, em tese é essa aí. Para aqueles que têm o processo de reencarnação, de iniciação, é bom não cremar. Então, de maneira geral, isso, agora eu vou dizer o meu ponto de vista, hein? No meu ponto de vista, cada um deve tirar suas próprias conclusões. Walter, a minha opinião, na minha opinião, eu entendo que o melhor é não cremar. Veja, a minha opinião, de acordo com aquilo que eu expliquei, o melhor é não cremar, fazer o seu sepultamento e as coisas vão ocorrendo de acordo com o processo que sempre ocorre no processo evolutivo, né? Agora, você vê, nas grandes guerras que a gente tinha na antiguidade, né, o que eles faziam? Depois das grandes guerras, eles pegavam os corpos e queimavam. Isso era comum isso nas guerras, né, nos tempos antigos, né? Quer dizer, nesse sentido, era até um benefício para aquele que morreu na guerra, né? Porque ele morria naquela ansiedade, naquela luta, e a cremação o libertava daquelas ligações que ele tinha com o mundo físico denso, né? É uma libertação. Mas nossa situação atual, conforme a minha opinião a respeito desse assunto, cada um deve tirar suas próprias opiniões, eu digo, é sempre preferência que não se crema, que se faça o enterro, como normalmente ocorre desde os tempos mais remotos, né? Muito bom, professor. Eu acho que aqui tem essa pergunta. A Lola, ela pergunta o seguinte, professor Walter: os escolhidos e evoluídos trabalhadores da luz são mais perseguidos e oprimidos e testados? Não, veja bem, olha, os escolhidos e evoluídos são mais perseguidos e oprimidos? Não, veja bem, é uma coisa, nós devemos dizer o seguinte, olha, a pessoa sofre as limitações da sua própria consciência, né? Da sua própria consciência, né? À medida que ele vai evoluindo, ele vai se desligando dos padrões vibratórios inferiores, né? Então,
Se uma pessoa é perseguida por forças das sombras, é ele que está dando entrada para as forças das sombras. Né? Se ele vibrar num plano mais superior, ele vai se ficar protegido, né? Ele se protege dessas forças das sombras. Né? Então, isso dentro do espiritismo, inclusive, existe essa questão de fazer a libertação do indivíduo de seres que fazem como é que se fala mesmo? É o processo de... Como é que se fala, Carlos? De obsessão. Obsessão, isso. Então, no espiritismo, tem um trabalho que se faz o trabalho contra obsessores. Mas o trabalho contra obsessores não atinge o obsessor, atinge aquele que está sendo atacado pelo obsessor. Como é que a gente livra uma pessoa de um obsessor? É fazendo com que aquela pessoa aumente o seu padrão vibratório. Né? Então, no espiritismo, ele vai assistir palestras. Estou citando o espiritismo, que todo mundo sabe isso aí. Né? E assiste palestras, lê o evangelho, assim por diante. Numa escola iniciática, ele vai fazer ritualística, né? Então a sua vibração vai aumentar, ele vai se livrando lentamente daqueles que querem fazer a sua obsessão. Não é verdade? Então, a perseguição que nós sofremos das forças das sombras depende do nosso estado de consciência. Porque se nós não quisermos, eles não atacam. Né? Se o indivíduo não quiser e agir num plano de vibração superior, ele fica liberto desses obsessores. Então, o grande remédio para se libertar dos obsessores, das perseguições, é elevar o seu padrão vibratório. Então, essa questão. Né? Agora, ele diz assim, os escolhidos, evoluídos, trabalhadores são mais perseguidos e oprimidos. Não são. Não é assim. É claro que os escolhidos, eles sofrem uma repulsa, aqueles que evoluíram mais, com maior intensidade na sua espiritualidade, eles são mais renegados no mundo dos encarnados, são renegados, né? Tanto que Jesus houve uma renegação completa por ele, né? Ele trouxe um conhecimento universal e foi totalmente renegado, foi perseguido e morto, né? Agora tem o seguinte, veja bem que interessante, né? Eu disse que aqueles que se evoluem vibratoriamente, eles se libertam dos seus obsessores. Por que Jesus, então, foi crucificado? Porque justamente ele se deu por amor à humanidade. Se ele não quisesse, ele não seria perseguido. Jesus foi perseguido porque ele permitiu ser perseguido. Olha só que interessante. Jesus foi crucificado porque ele permitiu ser crucificado. Se ele não quisesse, ninguém punha a mão nele. Vamos repetir? Se Jesus não quisesse, ninguém poria a mão nele. Ninguém põe a mão no mestre se ele não permitir. Agora, Jesus era um mestre cósmico, ele permitiu que pusesse a mão nele porque ele estava seguindo uma lei cósmica. O Pai pediu para ele realizar aquele processo que ele realizou na sua época, né? E que redundou na sua crucificação. Ele foi crucificado, mas ele fez isso por amor. E tanto que, no último momento da cruz, ele falou assim, Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Então, é isso que eu posso responder. Muito bom, professor. O Celso Maia, ele coloca o seguinte, sobre o que deveria ser feito e não foi feito. É verdade, veja bem, a pessoa tem as suas atitudes, né? Agora, chega um momento em que ela vai se defrontar com a realidade dos fatos. Ela vai se defrontar com a realidade dos fatos. Né? Se ela não enxergar isso quando está encarnada, quando ela estiver desencarnada, inevitavelmente ela vai tomar consciência daquilo que ela deveria ter feito e não fez. Então aí vem o arrependimento, surge o arrependimento. Agora, o ideal é que ela se arrependa antes de desencarnar, né? Olha só. O ideal é que ela analise a sua vida, analise aquilo que ela não fez corretamente e corrija-se. Se corrija, não é isso? E ela vê, não devia ter feito isso, vou fazer diferente. Então, ela está resgatando o seu karma, está diminuindo o seu débito kármico. Né? Agora,
Muitas vezes não acontece isso, né? O nosso mestre, numa das suas revelações, ele falou uma coisa que pode parecer simples, mas é impactante. Ele disse o seguinte, olha, numa das suas revelações, se a pessoa não entendeu o que tem que entender até os 60 anos, é difícil ela entender o resto da vida. Não é verdade? Quer dizer, claro que tem exceções, né? A pessoa pode atingir o estado de conhecimento aos 90, aos 100 anos, sei lá, né? Mas, em média, se não atingir um conhecimento até os 60, é muito difícil que ela faça alguma modificação profunda no seu estado de consciência até o seu desencarne, né? Aliás, na grande maioria das pessoas, olha, eu vou dizer uma coisa que é triste, né? Na grande maioria das pessoas, as pessoas nascem e morrem da mesma maneira. Olha só que importante. As pessoas nascem e morrem no mesmo estado de consciência que ela teve. Verdade? Agora, é claro que aí vem o karma, né? Se ela repete isso várias vezes e não se redime, então vem o karma e impõe uma restrição a ela de forma mais firme, né? Mais impositiva, né? Então, aí é o sofrimento. Pronto, aí está a razão do sofrimento. Por que o homem sofre? Né? Buda falou isso. Qual é a causa do sofrimento? É a ignorância, não é verdade? A causa do sofrimento é a ignorância. Enquanto o indivíduo se mantém ignorante, aquilo vai indo de vida após vida, chega um momento que o karma o envolve numa determinada situação, que ele vai ter um sofrimento mais profundo, dentro dos seus limites, né? Porque Deus não dá uma aprovação que seja superior à condição da pessoa resistir ou não, né? Deus não dá não impõe nada que seja superior às forças do ser humano. Deus não faz isso. Mas ele recebe uma imposição através do sofrimento, ele vai refletir e vai atingir através do sofrimento, né? Como o Buda falou, através do sofrimento ele vai atingir a sabedoria. Né? Agora, é triste isso, né? Agora, o melhor mesmo é que a gente analise, medite e corrijamos as nossas imperfeições de maneira tranquila e assim vamos resgatando o karma e caminhando em direção do nosso futuro evolutivo. Muito bom, professor. A Eliane Pontes coloca, professor, um livro bom sobre reencarnação seria o Papus? Há outros? O Papus, né, o francês. Ele pode ser, esse é bom, o Papus é muito bom, mas tem muitos, viu? Tem muitos sobre reencarnação. Eu não vou citar aqui porque, por exemplo, o Blavatsky, né? Ler Blavatsky é excelente. Ler os livros do professor também, né? Os trabalhos do professor, dá um bom caminho para se entender a reencarnação. Olha, não faltam livros que tratam desse assunto. Olha que bom. Eu não vou dar, eu podia dar uma lista aqui, mas eu preciso consultar aqui a minha lista podia dar uma lista aqui, né? Mas existe uma enorme quantidade de livros e de autores que falam sobre essa questão da reencarnação, né? Mas aí a pessoa vai ter que pesquisar e achar um que lhe seja conveniente, né? Que se encaixe exatamente dentro da sua consciência, né? Muito bom. O César Maia coloca, é a oportunidade da regeneração? É a oportunidade da regeneração. A todos nós é dada essa oportunidade, em qualquer instante. Veja bem, Deus não castiga. Então, essa ideia de que a pessoa... A religião diz assim, tem muitas religiões que dizem o sujeito é castigado e vai ficar no inferno por toda a eternidade. Mentira, isso não é verdade. Ninguém fica no inferno por toda a eternidade. Deus dá sempre oportunidade. E a oportunidade é através da reencarnação. Né? Então, é muito importante. A pessoa vai reencarnando e vai... É claro que, se ela for seguindo o seu processo reencarnatório, se redimindo, se regenerando, ela vai evitando de grandes sofrimentos. Mas se ela persistir naquele tópico, né? Naqueles tópicos de não compreender a questão da evolutiva, aí então por vezes, vem sofrimentos de grande impacto, né? Que a fazem mudar de rumo e de opinião e
e a leva a atingir a sua regeneração kármica. Né? Muito bom, professor. O João Paulo ele coloca o seguinte, professor, recomendo o livro O Portal das Reencarnações, do Rabino Isaac Luria. Aí está mais uma informação. Existem muitos livros. Está aí o nosso irmão Paulo. João Paulo está indicando aí esse livro, né? Portal das Reencarnações. Ótimo, excelente. Para quem quiser, já está aí uma oportunidade. Indicado pelo nosso irmão João Paulo, é excelente. Melhor ainda. O professor, a Eliana coloca o seguinte, eu acho que ela colocou no Tibério, mas eu acho que no Tibete os corpos também eram queimados, né? Não, na antiguidade, os corpos eram queimados, né? Após as guerras, assim por diante, né? Após as guerras, né? E no fim, queimando, se você pega os soldados, né, que morreram naquela angústia, naquele medo, naquele ódio tremendo, queimando o corpo é até positivo para ele, porque ele se liberta de todos aqueles resquícios, né, dos seus corpos hiperfísicos, né? Mas especificamente, agora falando especificamente, como o nosso mestre fala, né, aquele que está no caminho da iniciação e já modificou o seu corpo hiperfísico, não deve fazer a cremação, né? Deve ser levado para um enterro normalmente, como normalmente se faz, né? Então, essa é uma opinião, né, nossa, baseada numa informação iniciática do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Muito bom. Eu vou passar uns recados, professor, depois a gente volta para ver se tem mais pergunta. Eu queria falar sobre a nossa roda de conversa. Toda terça-feira, aqui no canal Conexão 3005, nós temos a nossa roda de conversa. E a próxima terça, agora, dia 9 de setembro, terça-feira, sempre no mesmo horário, às 20h40, teremos a roda de conversa com o tema Inovações em Indústria 4.0. A indústria 4.0 engloba inovações tecnológicas que buscam integrar o mundo físico e digital, criando fábricas mais inteligentes e eficientes com internet das coisas, inteligência artificial, a realidade aumentada, etc. A IA e a hashtag IA, hashtag Big Data, hashtag IoT, né? Hashtag robótica, hashtag blockchain e hashtag quântico, hashtag digital, hashtag automação. Então, o tema é bem atual, é um tema muito interessante, e o palestrante é o brigadeiro Maurício Pazini Brandão. Ele é doutor em engenharia aeronáutica e astrônomo, né? Astrologia também na Universidade de Stanford e nos Estados Unidos, e mestre da ITA. Ele também ele vai abordar todos esses temas agora, terça-feira, dia 9 de setembro, às 20h40. Os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. O tema é bem atual, bem oportuno e vale a pena prestigiar. Eu queria também falar sobre uma palestra pública que teremos no Departamento de Santana, dia 20 de setembro, às 16 horas, aberta ao público, entrada gratuita, presencial, e também será transmitido pelo canal Conexão 3005 no YouTube. Então, é 20 de setembro, sábado, às 16 horas, é aberto ao público, lá no Departamento de Santana, Rua Conselheiro Saraiva, 538, próximo ao metrô Santana. O tema da palestra é A Ordem de Cristo e o Brasil, a criação da Ordem de Cristo, originária da Ordem Templária, e a sua influência nas grandes navegações e na formação do Brasil. O palestrante será o Sidney Augusto, membro efetivo do Departamento de Santana, São Paulo, e para maiores informações, o telefone está aí, é 11 99653-9000, o WhatsApp também. E o telefone de lá, de Santana, é 11-2925-0769, depois das 16 horas. Então, vai ser muito interessante e participe.
Eu queria falar mais uma vez, né, da turma da série Peregrino, que está começando em setembro agora, no departamento da Moca, com temas assim, Gênese, né, a origem do universo, antropogênese, a origem do ser humano, nova Constituição Oculta, nossa Constituição Oculta, dentre inúmeros outros temas que podem fornecer chaves para o autoconhecimento e despertar da consciência cósmica. O telefone está aí para mais informações, é 11 São Paulo, 2021-7290, de segunda, terça e quinta-feira, das 14 às 20 horas. Aí também está o endereço do e-mail, moca@eubiose.com.br, e o departamento da Moca fica na rua Conde Prates, 988, na Moca, São Paulo. Eu queria falar também sobre o Espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holística, que tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, de Minas Gerais. O endereço está aí. Quem estiver em São Lourenço, faça uma visita. É Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem o telefone e o WhatsApp, prefixo 35 de São Lourenço, e o número é 997566874, o endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília e 2 endereços em São Paulo, o Departamento da Eubiose de Santana e também do Sumaré. Lembrando que todos os sábados temos aqui um encontro com o professor Walter Teixeira de Andrade, projeto Iniciação, e seus colunas Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Bom, os recados são esses. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, agradecendo, professor. Eu só quero falar uma coisa, sempre lembrando, né, a questão do karma. Quando Jesus curava uma pessoa, ele não curava qualquer um, veja bem, ele curava aquele que já tinha resgatado o seu karma. Então ele percebia, porque é a lei universal. Então ele dizia assim: não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio, né? Mas toda vez que ele eliminava uma doença de uma pessoa, assim, ele falava para a pessoa: vá e não peques mais. Ou seja, não crie, como se dissesse, não crie novo karma, senão volta a doença, não volta a outras cobranças kármicas. Ele falava isso: vá e não peques mais. Muito bom, professor. Não tem mais perguntas, fechamos o nosso horário. Eu quero agradecer a todos que participaram do programa, primeiramente o professor Walter Teixeira de Andrade, que sempre nos traz conhecimento, e como disse não sei se foi a Eliana, deixa eu ver quem que falou, professor, aqui, que o senhor sempre tem a resposta na ponta da língua, professor. Então, aqui foi a Lola, né? Sempre nos ensinando a evoluir, e é muito interessante, professor. Eu queria agradecer. A questão também é o seguinte, viu? Quando nós fazemos esse programa aqui, os nossos mestres estão ao redor de nós, né? E eles vão jogando ideias, né? É verdade. Jesus falou: não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por nosso intermédio. E a gente também é assim. Quando nós nos reunimos para... O professor, ele dizia o seguinte, olha, mais uma última informação. O professor dizia o seguinte, antes dele falecer: o dia que vocês estiverem reunidos, conversando sobre esses assuntos do universo, de Deus, etc., eu estarei presente. Então, está. Então, nós nos reunimos, os mestres ficam aqui para nos dar apoio e as ideias vão chegando, né? Foi a Lola Paiva que falou. O professor sempre tem uma resposta na ponta da língua. Então, quero agradecer ao professor, agradecer a todos, desejar a todos um finalzinho de sábado, um bom finalzinho de sábado, um bom domingo, amanhã é feriado, 7 de setembro, né? Um dia cívico, e até terça-feira, dia 9 de setembro, né? O tema é muito interessante, nossa roda de conversa, e até sábado que vem com o professor Walter Teixeira de Andrade. Boa noite, é com você, Gilberto. Isso aí, Carlos, um bom restante de sábado para todo mundo, descansem, e um bom fim de semana, um bom domingo a todos. Nos vemos aí no próximo programa e não se esqueçam que temos
a nossa roda de conversa na próxima terça-feira. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento, meu irmão Eduardo Nunes Carvalho, e sábado que vem estaremos aqui, dia 13 de setembro, novamente reunidos aqui. Fiquem luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.